Eu sei que fui a Nova York, querido. Estou eu na Trump Tower, 27º andar. Pensei comigo mesmo, cheguei ao máximo da loucura. Eu agora entrarei na sala de Donald Trump. You have 3 minutes. Donald, deixa eu te fazer algumas perguntas. 24 horas depois eu assinei um term sheet com ele. Eu sou um grande cozinheiro de sopa de pedra. Você tem que construir uma história de vida, uma reputação, um posicionamento que precede você, independente de onde você está hoje. Reputação vale dinheiro. Vale mais do que dinheiro. Show me the money. Henrique Stetter. Opa! Episódio especial, hein? É o bônus, né, que fala. Bônus, pra mim, é uma palavra que sempre é positiva. Sempre é positivo. Quando você escuta essa Não, palavra... às vezes pode não ser, É né, verdade. velho? Tem certos momentos que não... Falei besteira. Às vezes nem é tão bom assim. Nem é tão Às bom. vezes é só ok. É, sim. Né? É. Às vezes o bônus é estar empregado também. Tem esse lado. Quando você tá empregado, você não olha tanto pra ele, né? Mas Perfeito. quando você não está, realmente. Perfeito. E episódio bônus, Cola, a gente só faz quando realmente é algo muito importante que a gente quer dar uma movimentada, Isso. fazer algo diferente. Total. E é o Sair caso do desse- óbvio. Sair do óbvio. Perfeito. Meteu o Johnson. Meteu o Johnson. É o objetivo hoje. Exato, perfeito. Bom, eu gostaria que você, então, nesse começo, introduzisse qual é a ideia do episódio para a turma que está de casa entender o que a gente vai fazer no Stock Pickers Claro. hoje. Bom, hoje, então, como a gente disse, é um episódio diferente, um episódio bônus do Stock Pickers, porque a gente teve a oportunidade de trazer uma pessoa que a gente respeita muito, que é muito importante, que tem histórias fenomenais para compartilhar com a gente. E, por mais que o Stock Pickers seja aquele programa focado, de fato, no mercado financeiro, às vezes a gente consegue absorver informações que são fundamentais para o mercado financeiro de histórias que são paralelas, não Total. necessariamente lá dentro, né? Então, a capacidade de a gente entender um pouco melhor como fazer negócio, isso não é importante no mercado financeiro, como fazer networking, como se conectar, como saber como lidar com situações de pressão. A gente vai aprender muito hoje do convidado que é especialista em todos esses temas. Muito bem, então vai ser uma aulinha aí de graça para a turma já. Vai ser uma aula e, aproveitando esse momento, para que todos saibam, o Infomoney está lançando um curso junto com Ricardo Bellino, que é conhecido nas rodas como o Dealmaker. Ele fechou um negócio com Donald Trump, ele fez o IPO dele mesmo, o IPO pessoal. Já ouviu falar sobre histórias como essa? Eu ouvi quando você me contou. Pois é. A gente vai aprender então no detalhe, estamos às vésperas das eleições, ele conhece pessoalmente Donald Trump, a gente vai conseguir absorver um pouquinho dessa capacidade de falar sobre alguém que você conhece, não o cara que tá lá na mídia, né? Pô, se alguém me perguntar quem é o Colasso, minha resposta vai ser muito diferente de um cara que só assiste você nos programas, concorda? Eu tenho medo dessa resposta, inclusive. Vai ser difícil, vai ser uma resposta pesada do meu lado. Então a gente vai aproveitar esse momento para introduzir o Bellino e lá no fim a gente vai trazer mais detalhes desse curso que você vai poder fazer uma aula gratuita. Muito em bem. breve com ele. Bom, já que você falou tudo do nome menos o nome, Ricardo Bellino, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. Prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado. Bom, é Stock Pickers, né? É para falar de ações. E nesse caso, não ações do mercado financeiro, mas as ações que transformam e fazem uma realidade diferente. E eu acho que, construído uma jornada de investir em ações, não necessariamente no mercado financeiro ou no mercado de ações, mas construindo alguma coisa que eu acho que é relevante. E eu acho que é sobre essas ações que a gente vai poder conversar aqui hoje. Sem Chegou dúvida. parafraseando tudo o homem já, que é pra daquele começar daquele jeito. jeito. Mas vamos com o recado do patrocinador primeiro? meu Claro, querido? vamos dar um presente. Dá um ao Ricardo presentinho pra Bellino. ele, que beleza. Que maravilha, olha, já gostei, porque normalmente o cara recebe o presente no final. Exato. Então Que é assim, no aí eu já começo, abro o presente. já pra você ficar Se feliz. gostar, ótimo, fica feliz. Porque daqui Se não pra gostar, frente, é isso mesmo. Exato. Então A fica... parte boa é no começo, que depois vai ficar ruim demais, que a gente vai estragar o episódio. A gente estraga, exato. Mas o nosso parceiro, que é o Shop Together aqui, Adorei, meu. em mais um episódio conosco, um presentaço aí, que é uma bela polo de algodão Pima. Algodão Pima, Sabe o que é diretamente algodão do Pima, Peru. meu querido? Essa troca de energia, calor com melhor, sedoso, abraça. Abraça, É abraça. fera. Caimento show. E estão aqui, né, acreditando na gente há um bom tempo. Não Exato. é todo mundo que acredita, Shop Together. Too Essential, que é o nome da marca, que é a Marca marca básica. proprietária deles, de básico premium. E você tem uma molezinha do Stock Pickers aí, um cupom, não é isso? Stock Pickers 15% de desconto lá no site do Shop Together, mais de 400 marcas, entrega para São Paulo no mesmo dia, entrega para outras regiões no dia seguinte. Acompanhe, vale a pena.
E Shop Together, muito obrigado mais uma vez. É isso, acessa o site aí que tá na tela para vocês, ou na descrição, acessa, joga o cupom, faz a compra, que aqui nós é dealmaker também. É isso. Muito bem, Henrique Stetter. Muito Introdução feita. Quer começar daí? Claro, eu queria, antes da gente começar a entrar nos detalhes da história do Bellino, eu queria que ele mesmo falasse quem é Ricardo Bellino, de uma maneira... Porque deve falar mal também, né? Imagino que ele tem uma resposta maravilhosa para isso. Mas de uma maneira até simples, Bellino, assim, se você tivesse que explicar para quem ainda não te conhece, nosso público que ainda não teve a oportunidade de conversar, de te ouvir, quem é Ricardo Bellino? Olha, eu acho que a melhor definição, mais simples e que corresponde muito a esse meu estilo, né, de ser Bellino e fazer negócios, é que eu diria para vocês que eu sou um grande cozinheiro de sopa de pedra. Eu realmente, na minha vida, eu construí aí uma caminhada onde eu não tinha nada, mas eu tinha uma capacidade de visualizar e acreditar em coisas absolutamente absurdas e colocar energia, disciplina, entusiasmo e quebrar esse paradigma do impossível. Então, eu sou esse cara que adora desafiar o impossível. E a minha história fala por si, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre isso, que eu acho que são essas ações que eu acabei incorporando no meu jeito de fazer os negócios e que começam por me relacionar com pessoas. Eu não faço negócios, eu me relaciono com pessoas. Eu construo vínculos, eu construo empatia e confiança. E aí, obviamente, facilita muito o desenvolvimento de uma pauta, de um negócio, de um projeto que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Mas essa é a parte boa da história, é que você aprende com os erros e aí você começa a errar mais rápido e errar mais rápido te coloca mais próximo num processo de você realmente empreender com sucesso. Tô adorando isso aqui. Mas deixa eu só... Como começou esse negócio? Assim, aqui nos nossos quadros, o Henrique já colocou aqui uns apertos de mão bacana, olha só. O Barack Obama. Donald Trump. Pô, como é que nasce isso, essa vontade de bater o impossível e te leva até lá? E é natural seu? Alguém consegue aprender, consegue desenvolver? Olha, eu te diria o seguinte, qualquer um pode aprender qualquer coisa, se tomar a decisão que quer mudar. Se não quer, fica no coitadismo, né? Então, é para todo mundo? É. Todo mundo vai conseguir? Acho que não. Porque depende de uma decisão. E as pessoas têm que tomar decisões. E as decisões têm um ônus. Ela custa alguma coisa. Custa sair da zona de conforto, custa abrir mão de algumas coisas, né? E até mesmo das dificuldades que você tem. E aí, para te responder a tua pergunta, então, a melhor imagem que temos aqui, né, no canto esquerdo, que é da Gisele, né, eu acho que ela representa muito bem, né, esse meu rito de passagem, esse processo onde eu, de fato, me consolidei como o cara da sopa de pedra. Porque eu tomei uma decisão, aos 19 anos de idade, indo para a faculdade no Rio de Janeiro, de economia, achava aquilo um tédio terrível, não sei nem por que eu fui para lá. Meu pai, inclusive, duvidou da própria credibilidade da escola, como é que eu podia ter passado em 6º lugar naquele negócio. Essa escola não é séria, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, curiosamente, eu sempre fui um jovem muito tímido, acredite se quiser. E eu acabei, para superar essa questão de autoestima, eu tinha um problema muito sério. E foi muito divertido, porque naquela época, eu estou te falando aí, como adolescente, você tinha uma dinâmica que vocês não tinham nem nascido, né? Onde você ia para as festas, né? Era aquela balada na garagem, né? Então, tinha o DJ, né? As pessoas iam, e você convidava a menina para dançar. Bom, tinha uma menina na minha classe que era a mais bonita do colégio, e eu, com um defeito danado de pensar grande, obviamente que eu mirava nessa. Bom, eu estava ali entre o último e o penúltimo mais feio da classe, né? Então, bom, tomei coragem, respirei fundo, chamei para dançar, levei aquele não que foi ouvido por todas as pessoas da festa, e a vergonha era tremenda. Naquela época, você pode imaginar, não havia celular, WhatsApp, Uber, nada disso. Então você tinha que ficar lá esperando seu pai te buscar na festa. E aí, para me esconder da vergonha, me aproximei do DJ.
E na época você tinha o DJ que estava lá tocando os discos de vinil e tinha a mesa de luz, que era uma porção de interruptor que você tinha que ficar mexendo naquilo. Um negócio maravilhoso, muito moderno, tecnologia de ponta. E ele falou, olha, conversar não dá, mas você pode me ajudar aqui com a mesa de luz. Bom, o resumo é que na semana seguinte eu já era dono de uma equipe de som. Chamava-se Opsom. E comecei a fazer as festas da minha escola. E naquele processo aconteceu um negócio muito disruptivo comigo. É que eu tive uma sacada, foi quando Rita Lee lançou Lança Perfume. E eu fiz a festa no Arpoador, no apartamento de um amigo. Era uma festa fantasia no final do ano. E eu regi uma orquestra de gente, porque quando as pessoas estavam eufóricas cantando o refrão de Lança Perfume, eu tirava a música e as pessoas continuavam cantando. E eu esperava e botava, e quando voltava e eles estavam no mesmo ponto, aí as pessoas ficavam malucas. E eu entendi que eu podia ter a capacidade de superar aquela minha dificuldade de me relacionar com as pessoas, de timidez, porque eu passei a virar o cara legal da escola. Bom, obviamente que mudou a dinâmica toda. Eu já era visto como, não o feio, era o feinho arrumadinho, que é um degrau, assim, um upgrade maravilhoso. Bom, e isso foi me levando a uma agenda social de ir a concursos de modelo, desfiles lá no Rio de Janeiro. E nessa época, eu me encontro com uma revista, acidentalmente, na casa de um amigo meu fotógrafo, que contava a história desse parque das diversões, que chamava-se Elite Models, a maior agência de modelos do mundo, com as maiores modelos do mundo. Eu estou te falando de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, os grandes nomes da década de 80 e de 90 da moda e da beleza. Eu olhei aquilo, porque ler mesmo eu não li nada, porque aquilo estava escrito em francês e eu não falava uma palavra. Mas a paisagem estava bonita, então deu para entrar no clima do negócio. E aí eu falei para mim mesmo, gente, como é que não tem uma agência dessa no Brasil? Vou ficar sócio desse John Casablancas. Eu falei isso para mim. Eu só tinha 3 probleminhas naquela noite quando eu li isso. Não tinha um puto de um tostão, não falava uma palavra de inglês e não conhecia ninguém na moda. Mas eu falei, bom, se eu superar esses 3, tá fácil. Bom, para fazer a longa história curta, eu arrumei um emprego na DHL, me tornei courier, para ir a Nova York de graça, para poder fazer um pitch, bater na porta do cara, para contar essa minha história. E, obviamente, criei todo um contexto, um arsenal de argumentos e materiais para convencê-lo. Obviamente que não foi na primeira, né? Nem na segunda, muito menos na terceira. Levou 8 viagens para que eu pudesse ter a atenção do cara. E quis o destino que o cara comprasse aquela minha atitude ousada do garoto que tinha tudo para dar errado. Tinha nada a ver com ele. O cara que gerenciava mais de 100 milhões de dólares em cachês de modelo, que era um negócio pequeno, mas com grande prestígio e uma grande visibilidade. E ele era assediado no mundo inteiro, tinha agências em 25 países. E ele falou, se você conseguir um investidor que vai pagar a conta, eu te dou o direito de me pagar uma licença para você fazer, que custavam na época 25 mil dólares por ano. Bom, o resumo, gente, é que depois de bater na porta de todas as agências de propaganda e possíveis anunciantes, eu encontrei um, que era o Nelson Alvarenga, dono da Elos, que estava buscando um reposicionamento da marca no Brasil, me fez uma proposta indecorosa e me investiu $1 milhão para assumir o programa, trazer para o Brasil o concurso, virou meu sócio financeiro e assim eu comecei aos 20 anos sendo dono da Elite, com 51% do capital da empresa, que ele me ensinou como meu mentor a ter o equity do negócio. Eu fui educado na minha escola da vida, na escola do equity. Eu não trabalhava por cobrar uma comissão ou vender um patrocínio, eu queria construir valor. E assim começou a história da Elite. E uma história que tinha tudo para dar errado e que resultou na plataforma de lançamento das maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele Bündchen. Então, eu diria que esse foi o meu começo, a minha ignição, aquilo que me fez entender todo o processo que eu preciso passar e superar para poder, de fato, ser um player. E jogar esse jogo que eu gosto de jogar nesses clubes que eu gosto de frequentar. E não é pagando só com dinheiro. Talvez, em muitas ocasiões, são acessos que o dinheiro não compra. Mas é o relacionamento, a tua capacidade de superar os desafios e fazer com que a pessoa olhe para você e fale assim, olha, esse cara realmente
Eu não entendi até agora, mas eu tenho certeza que ele sabe como lidar com frustração e com fracassos. E é sobre isso. Eu, como empreendedor, eu aprendi muito cedo a lidar com objeções, fracasso e frustração. Então, se eu consigo lidar com isso, eu consigo gerenciar situações adversas e acreditar que aquilo pode dar certo até dar certo. E eu não desisto. Eu já aprendi a desistir de desistir faz muito tempo. E eu acho que é isso que me permitiu, vamos dizer, frequentar esses salões e fazer negócios com personagens como John Casablancas, como Donald Trump, né? E ter enfim, né? Essa coleção de histórias e de amigos e sócios que, de novo, não começaram com um negócio, começaram com ações e atitudes que conquistaram a atenção e o respeito e a admiração deles. E a partir daí eu construí pontes que me permitiram ir a lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia ir, empreendendo com sucesso, mas principalmente com um senso de humor e com uma vontade enorme de dar certo e de fazer acontecer e aprendendo com os erros naturais dessa jornada. Perfeito. Belino, eu queria, assim, antes da gente falar do Trump, que eu acho que é o gancho perfeito para isso, mas eu queria só que você entrasse um pouco nesse detalhe das 10 vezes que você teve que bater na porta do John Casablancas até conseguir falar com ele. Porque você disse, não tinha o dinheiro, não tinha o idioma, etc. Como que você superou essas barreiras na prática naquele momento? Indo e não aceitando o não como resposta. Era muito frustrante. A dinâmica, como vocês podem imaginar, de comunicação era de carta enviada pelo correio ou telex. Esses eram os dois veículos que eu utilizava de comunicação. Não existia Messenger, não existia e-mail, nem se fala, não existia internet, não existia fax, nada disso. Então, o que eu te diria é o seguinte, realmente eu tinha, quando eu tomei aquela decisão ao ler aquela revista, que você pode imaginar que para encontrar o contato da elite também não existia LinkedIn. Sim. E nenhuma outra referência. Mas na revista, eu identifiquei que havia uma reprodução de um pôster da agência, que antigamente as agências de modelo imprimiam um pôster, mandavam para os produtores, para os fotógrafos, para os produtores de moda, que tinham a cara das modelos e as medidas delas. Bom, naquele pôster em cima tinha o logotipo, e embaixo tinha o endereço, o telefone e o telex. Eu entendi que eu podia extrair dali e mandei ampliar 10 vezes aquela página. Então, aquela obstinação, ela começou naquele momento. Eu tomei uma decisão. Vou fazer isso aqui. Não me explica por que não vai dar certo. Eu já entendi. Eu já entendi todas as objeções. Eu já entendi que eu não tenho essas 3 coisas e mais 300 coisas que eu também não tenho. Mas foi uma decisão. E eu acho que isso é um pouco, ou muito da minha personalidade de acreditar nisso e faz com que eu tenha muito menos concorrente. Porque a maioria não acredita. Então nem tenta, nem perde tempo e não me cria problema, porque não vou ter outro lá tentando a mesma coisa que eu. Perfeito. Eu acho que isso daí traz uma analogia bem legal para quem nos acompanha aqui, porque a nossa audiência não é só de gente que é investidor, mas também tem muita gente que está buscando o primeiro trabalho no mercado financeiro e é difícil, né? Para você bater na porta de vários lugares, você vai receber muito não, tem muito concorrente, mas eu acho que é um exemplo claro de como você consegue buscar o que às vezes é inalcançável, ou que você não imagina que vai em algum momento ter oportunidade, mesmo sem ter os contatos, mas com a vontade, né? A ambição de correr atrás e achar um momento. Eu acho que tanto eu quanto você tem um pouquinho dessa história não de também, todos né? os bancos gringos, amigão. Eu bati em todas as portas e só tomei não. Aí a XP falou sim, porque tava faltando juízo, né? Mas, já que você antecipou do outro loirão que tá ali, né? Que é o Topete, como é que chega nele, né? Como é que é essa transição? Essa história que ele está contando é aos 20 anos de idade, né? Sim. Como que chega até um momento tão exato. oportuno Então, como aí esse? vamos lá, só para fazer uma longa história curta, né, nessa jornada. Então, bom, a Elite vem como a consolidação desse primeiro grande movimento empreendedor meu, que me aparelha com essa convicção, essa capacidade de gerenciar tudo isso, porque, obviamente, foi uma montanha russa, como você pode imaginar. A minha primeira viagem a Nova York foi em 85. Eu tenho um amigo de infância, de escola, que é meu sócio até hoje, e eu me lembro de nós trocamos cartão postal durante esse período. E tem um cartão postal de fevereiro de 85, que o cara, inclusive, guardou o cartão, coisa espetacular. E eu fui assinar o contrato com ele em 87. Foram 2 anos
de idas e vindas e cartas, etc. E chantagens dele para mim. Olha, se você não me pagar a licença, é porque você não tem capacidade de ser meu sócio. Eu não quero um duro, não quero um quebrado, entendeu? E eu desesperado, não dormia, entendeu? Assim, porque eu estava envolvido emocionalmente naquele projeto, naquele sonho grande, né? Enfim, mas o que acontece? Nesse processo todo, né, nesse nosso relacionamento empresarial, se constrói uma grande amizade, uma cumplicidade muito grande. Tão grande, para vocês terem uma ideia, que eu fui escolhido por ele para cuidar do funeral dele. Então ele passa por uma crise, uma doença muito séria. Eu vou viajar o mundo inteiro com esse cara para olhar tratamentos alternativos de câncer e no final ele me dá o mandato para cuidar do funeral e a transição para a família. Então, o que acho que é importante nessa conversa não é a elite só, ou o sucesso, o cara de 20 anos que deu certo né? Parece um golpe de sorte, mas não é golpe de sorte. Né? Eu sempre digo que o sucesso não é golpe de sorte, mas o fracasso não é golpe de azar. O cara está na merda, ele realmente ele exercita diariamente, ele realmente tem uma atitude mental que eu chamo de coitadismo, que ele acorda de manhã e vai dormir de noite com aquelas crenças negativas. Bom, e essa construção de confiança abriram muitas portas para mim. E ao longo desse processo da Elite, por exemplo, eu trouxe aqui a campanha do câncer de mama, que foi criada pelo Ralph Lauren em 1994, e eu entendi que tinha uma oportunidade de eu fazer uma ação, não para ganhar dinheiro, porque aquilo não tinha o objetivo de ganhar dinheiro, mas para me dar relevância e respeito na indústria. Bom, acredite se quiser, nos Estados Unidos, Ralph Lauren e o esquadrão de grandes designers americanos venderam 400 mil camisetas. Eu comprei 2 na loja dele na Madison, trouxe para o Brasil, fui a Blumenau falar com o Fábio Hering, que tentou de tudo para me demover dessa ideia péssima que eu tinha de fazer a campanha. Eu vendi 14 milhões de camisetas no Brasil. O Ralph Lauren não entendeu nada. Foram mais de 50 milhões de dólares em doação para o câncer de mama. Foi uma febre, todo mundo, todo famoso, qualquer pessoa virou usava. Um negócio de branding. Mas o branding foi para o Belino também. Eu consegui, de alguma maneira, estar associado a esse movimento para criar um posicionamento que ia além de só empreender pelo sucesso ou pelo dinheiro, mas por alguém que mesmo tão jovem, entendia a importância e o papel de um empreendedor que transforma também no social e etc. E aquilo virou para mim, e até hoje é um case espetacular. E essa soma de várias iniciativas me leva, por exemplo, na virada em 99, na virada do milênio, aquela discussão entre a internet, .com, Nasdaq. E aí eu tive uma ideia de lançar a primeira divisão de modelos virtuais humanas da Elite, chamada Illusion. E tivemos bancos de investimento no Brasil super entusiasmados, fazendo investimentos de dezenas de milhões para a gente desenvolver esse negócio. E mais uma vez, na época não tinha AI, então eu fui encontrar um cara lá na Malásia, em Kuala Lumpur, que tinha uma galeria de modelos virtuais anônimos, porque ele era um artista. Eu dei nome, sobrenome e um emprego. Arrumei uma campanha global da Nokia e fizemos aquilo um movimento espetacular. E assim fomos construindo, John Casablancas e eu, essa aliança, essa parceria divertida de fazer negócios. Até que um dia fui abordado por um amigo que me propôs intermediar uma venda de uma área imobiliária no interior de São Paulo, e ele imaginou que eu podia ter sucesso oferecendo aquilo para o John Casablancas, e que a gente ganharia uma comissão e íamos comprar 2 carrões muito bonitos com aquela comissão. Eu falei, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, com todo respeito. Eu não sou corretor de imóveis. E vou te dizer por quê. Primeiro, porque corretor de imóveis, na melhor das hipóteses, cobra 6% de comissão, querido. Eu não saio de casa por menos de 50%. Não faço negócio onde eu não tenho 50% do equity do negócio. Não faço. E essa conversa tua de cobrar uma comissão para comprar um carro é conversa de pobre do cacete. Isso é conversa de pobre, querido. Aí eu falei, olha, e também não é pro John Casablancas, que não vai. Ele tem apartamento hoje na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro,
tá aposentado. Imagina, ele vai pro interior de São Paulo. Mas na hora, rapaz, tomando um vinho com gelo, que eu adoro, vinho branco com gelo, na minha varanda, eu falei, rapaz do céu, tive uma ideia. O cara falou, agora eu tô preocupado, agora eu fico com medo. Se eu falar pra você que eu tô com uma ideia, sai correndo, querido, porque pode dar confusão. E eu falei, não, isso é pro Donald Trump. Ele falou, não, agora você pirou mesmo, querido. Tudo bem, eu sou pobre, não quero cobrar comissão. Mas que Donald Trump, rapaz? Você conhece o Donald Trump? Não. Você conhece? Não. Mas eu vou conhecer. Que problema tem? Bom, ele saiu da minha casa, eu passei a mão no telefone, liguei pro John Casablancas e falei, sabe teu amigo de solteiro, aquele das festas que você ia? Porra, querido, teve uma ideia aqui de fazer um condomínio, um negócio espetacular. É a cara dele fazer um licenciamento desse negócio. O que você acha? Ele falou, vou te ajudar. Se der tudo certo, você me dá um terreno. Eu falei, tá fechado. Um terreno, ficou barato. Bom, o resumo é que ele fez um fax, meu amigo. Um fax. De 3 parágrafos. E mandou. E falou, você prepara aí um PowerPoint com a história que você quer contar para ele, que eu vou descobrir qual é a secretária que ele vai receber. E aí alguém vai avaliar e alguém lá do grupo dele vai te voltar com uma série de perguntas. Eu falei, tá bom. Preparei um PowerPoint. Na mesma noite, já peguei um amigo que era um designer maravilhoso, criamos a Villa Trump, logo, e o clube de golfe, e o membership era uma chave da Tiffany. Tudo criado. Eu sei o seguinte, aquele meu amigo que achou que eu era um maluco de pedra, porque sou um maluco de pedra, mas ele achou que estava demais da pedra. E ele falou, olha, querido, vamos almoçar, eu vou te contar o que aconteceu aqui nos últimos dias. E mostrei o fax. E mostrei o PowerPoint. E tocou o telefone no home theater da casa do sujeito. E era a secretária do Trump. Bom, eu falei, tá brincando. E veio ele na linha. Ela não perguntou se eu podia falar. Ela falou, estou passando. Porque esse é o Donald Trump, querido. E ficamos no telefone 15 minutos. E ele falou, olha, que bom. Agora que eu entendi, esse maluco do John Casablancas foi pro Rio de Janeiro. Mas então, ele falou que você tem um projeto aí que eu vou gostar muito. Que projeto que é esse? Falei, olha, eu mandei aí um PowerPoint. Mas mandou pra quem? Pra Joana. Não, tem que mandar pra minha secretária particular. Manda aqui agora. Manda agora que eu vou te devolver. Eu vou te ligo de novo. Ligou 2 vezes. Obviamente, você imagina aquela internet de escada que faz aquele barulhinho. Pra sair 1 mega, demorava meia hora aquela porra. Não saía. E aí e o homem me ligou de novo. E falou, adorei. Segunda-feira, 9 horas da manhã, aqui no meu escritório. Você pode vir? Posso. Então tá resolvido. Nem precisa falar mais com ninguém. 9 horas da manhã. Bom, eu desliguei o telefone e falei pro cara, não fala comigo, hein? Que nem você tava falando. Não vira pra mim, não conversa comigo. Eu quero um copo de uísque cheio. Porque eu vou, assim, a adrenalina vai chegar no limite. Bom, eu sei que fui a Nova York, querido. Segunda-feira, estou eu na Trump Tower, 27º andar. Tiro o sobretudo, que fazia um frio danado, era janeiro, e pensei comigo mesmo, cheguei ao máximo da loucura. Eu agora entrarei na sala de Donald Trump para defender a tese desse projeto que eu não tenho a menor ideia. Porque eu fiz um PowerPoint, querido, com alguns conceitos, e o homem vai me fazer pergunta. O problema é quando vem a pergunta. Bom, e aí aconteceu, querido, realmente uma coisa extraordinária. Eu entro na sala, ele está sentado na mesa dele, com 2 pessoas na frente. Eu fico no meio da sala. E o homem não se levanta. Aquele que me ligou 2 vezes, simpático, não estava. E ele falou, ô Ricardo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou num dia péssimo. Já começou assim. Aqui está meu advogado, aqui está meu vice-presidente de desenvolvimento. Estou cheio de problema. E realmente não estou com senso, nem cabeça e nem senso de humor para ouvir ideia nova nenhuma. Quantas horas eu vou lá do Brasil para cá? Falei, 9. 9, né? Tá bom. You have 3 minutes. Falei, não, tá de brincadeira. Agora tá de brincadeira. Eu em pé na sala, com a pasta. Em pé na sala. E eu pensei, das duas uma, fico calado aqui, esse tempo não passa, porque 3 minutos não passam. Se o cara fala um negócio desse pra você, o Donald Trump, você fica, né, completamente desconcertado. Ou você passa pro ataque. E eu decidi partir pro ataque.
Não tinha nada para perder, já estava perdido. O cara já me anunciou que o jogo estava perdido. Eu já sabia disso. Eu só estava imaginando o vinho que eu ia tomar lá embaixo, umas 2, 3 garrafas com o meu sócio, para ficar embriagado, voltar pro Brasil e falar mal dele até hoje. Eu estaria falando mal dele até hoje. Falei, bom, mas isso eu não vou ganhar um tostão com isso? Que vou ganhar? Falar mal do cara? Quantas pessoas falam mal? Não ganha nada? E aí eu falei, eu tenho 3 minutos, né? Então tá ótimo. Eu falei, Donald, porque também é o seguinte, né? Os empregados, puxa-saco, Mr. Trump. Falei, Mr. Trump? O cara não me convida pra sentar, não me dá um copo d'água. Vocês pelo menos me deram um copo d'água. Porra. E uma camiseta. Não, desculpa, perdão. Um copo d'água e uma camiseta. Eu falei, não, Donald. Ele me chama de Ricardo, ele é Donald, não é isso? Tá ótimo. Eu falei, deixa eu te fazer algumas perguntas. Ele não entendeu nada. Eu falei, você sabia que lá no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo? Aí eu desconcertei ele, querido. Ele não estava esperando isso. Ele falou, não. Em São Paulo, a número 1 em número de helipontos do mundo? Não. Você sabia que uma Ferrari aqui em Nova York custa 1/3 do que custa no Brasil? E tem fila de espera para comprar e os caras pagam ágio para tirar o carro na frente? Não. Sim. Naquela época tinha 2 lojas da Tiffany em São Paulo. Uma no Shopping Guatemi, outra no Jardins. Em Nova York só tem uma. Do lado dele. Você sabia, Trump? Não. E as vendas por metro quadrado da Louis Vuitton, da Chanel, da Prada, no Brasil, são equivalentes por pé quadrado à venda na Ásia. Então deixa eu lhe dizer, você não sabe de nada disso. Então eu vou te dizer que no Brasil tem um mercado de consumo compulsivo de marcas de luxo. E o brasileiro não tem problema de pagar 3 vezes mais pela Ferrari, porque ele quer mostrar que ele tem um símbolo de poder, que é aspiracional. E eu acho que você tem uma marca que empresta isso para os empreendimentos imobiliários que você desenvolve, que você constrói. Eu acho que você deveria olhar com mais carinho e atenção para esse mercado que vai reconhecer em você realmente um emblema de poder e de exclusividade. Demorei 2 minutos para falar isso. Nem isso demorei aqui. Queridos, ele abriu um sorriso. Ele falou, olha, eu não sei que projeto é esse que você trouxe para mim, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um negócio. Mandou os caras embora da sala, falou, pode sentar aqui. E ficamos 1 hora conversando. De tudo. Do Miss Universo, do casamento do filho do dono lá da Televisa. Coisas não tinha nada a ver. Sobre o John Casablancas e as farras que eles fizeram. Aí no final, ele falou, bom, então, vamos fazer o seguinte, vou chamar meu advogado aqui. Você explica para ele como é que é esse negócio? Eu não tenho nada para perder. Vamos fazer esse troço. E entra o advogado e ele fala, vai na sala, não saia da sala com o Belino sem um rascunho do nosso acordo. 24 horas depois eu assinei um term sheet com ele. 90 dias depois eu voltei com um cheque de $1 milhão para fazer um pagamento de antecipação dos royalties para ele. 6 meses depois eu tinha um fundo criado com mais de 100 milhões captados. Começamos a comprar propriedades, etc. Criamos a Trump Realty Brasil. E eu ainda vendi minha participação 4 anos depois e fui para Key Biscayne morar com a família, porque aquilo realmente já tinha cumprido. Mas o mais interessante do que o dinheiro que foi movimentado, de tudo como aquilo aconteceu, é que nós criamos uma história. História essa que foi parar na primeira página do The New York Times e eu fui considerado o verdadeiro aprendiz do Trump. Nos 4 livros que ele publicou depois daquele encontro dele, que foram grandes best-sellers, ele reproduz aquela história. E diz que sorte não existe. No livro mais vendido dele, que chama How to Get Rich, ele reproduz uma agenda dele de segunda a sexta. Acredite se quiser, naquela quarta-feira, daquela agenda que foi reproduzida no livro, tinha sido publicado naquela manhã uma matéria de 2/3 de página no New York Times falando de mim. E ele reproduz aquele assunto falando de como eu, em 3 minutos, virei o jogo com ele e dando a importância de você entender como o tempo é valioso e como você tem que lidar com o tempo. E é sobre isso. É sobre construir esse tipo de admiração e de empatia na história. Eu não era desenvolvedor imobiliário, não tinha track record nenhum, não precisava nada disso. Mas ele gostou do atrevimento, da maneira como eu me posicionei. Porque os especialistas se contrata, querido. O especialista é o que mais tem no mercado, é o mais barato que tem.
Especialista é o que tem mais de sobra. Sai da faculdade, não tem o que... Tá pegando negócio por qualquer dinheiro. Isso é especialista. Agora, ter uma visão capaz de articular uma oportunidade e enfrentar um desafio como esse, porque é assustador. Imagine essa cena. É assustador, é um negócio constrangedor, né? E saber conduzir isso, eu acho que me permitiu ter acesso, pelo menos naquele dia, ao clube dele. E aí, uma vez que entrei, consegui tomar pelo menos uma posição, garantir um espaço para mim e desenvolver esse relacionamento. E para mim foi uma enorme lição de vida. E a partir de então, e eu acho que para a gente entrar um pouco nesse enquadramento, né, do grande objetivo desse nosso bate-papo, né, eu passei a ser alvo de muitos convites para muitas conferências e para escrever livros. Eu hoje tenho 15 livros publicados e dei muitas conferências no Brasil. Já fui dar conferências em Harvard, no programa lá do Launching New Ventures, enfim, para falar sobre um pouco essa característica de como um deal maker, como eu, conseguiu construir de uma maneira serial em negócios que não se conectam um com o outro, uma agência de modelo, um projeto na área imobiliária, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como é que eu conseguia articular tudo isso? E esse processo me colocou dentro de um ambiente educacional. E eu comecei a entender que eu poderia sim servir, né, para ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade. Porque no final do dia é sobre mentalidade. É sobre como você enxerga aquilo e como é que você transforma aquilo numa oportunidade. E isso se tornou um projeto onde eu, por exemplo, lá na ilha de Key Biscayne, comecei a promover uma experiência de mentoria e eu fui convidado a dar a palestra de abertura do Lobo de Wall Street aqui no Brasil, que foi um evento muito grande. Eu fiz a palestra de abertura e foram 20 empreendedores passar uma semana comigo em Miami. Foi uma experiência fantástica. E aí eu consegui entender o valor que as pessoas estavam dispostas a pagar por isso. O investimento que elas estavam dispostas a fazer. E aí eu comecei numa sequência de desenvolver essas experiências que hoje, por exemplo, eu encontrei, curiosamente, um pequeno vilarejo na Itália, no Piemonte, que tem 94 habitantes. Acredita, se quiser. O negócio chama Comune de Belino. E não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha família. Mas é uma coincidência muito boa. Ou uma sincronicidade maravilhosa. E o prefeito ficou meu amigo, que foi eleito pela esmagadora maioria de 74 votos. E já está no 6º mandato e ninguém quer pegar aquele negócio. Ele até me falou, você não quer ficar com a faixa? Eu falei, não. Você fica com a faixa, eu venho aqui passear. Mas isso para dizer que eu acabei entendendo, né, essa dinâmica e gostei demais de desenvolver essas iniciativas. Nos conhecemos em Portugal, né, quando eu morei em Portugal, e eu fui fazer uma conferência para um banco, o maior banco de Portugal. Né, e mais uma vez, não foi sobre as minhas aventuras, que são boas, são divertidas, são engraçadas, são curiosas, está tudo bem. Mas não é sobre isso. O que aconteceu naquele dia que eu fiz a palestra no Palácio do Presidente, em Cascais. E eu subo para fazer minha palestra e acaba a luz no palácio. E aí é que você tem que tomar a decisão na vida quando te dizem que você só tem 3 minutos ou quando acaba a luz numa palestra. Aí você diz o seguinte, você tem que pensar rápido, né? Vou dizer, olha, então, senhoras e senhores, vamos esperar que Manuel ou Joaquim venham aqui resolver o problema da luz. E joga o problema pro outro, querido. Não. Imediatamente eu falei, queridos, querido é minha marca registrada. É o seguinte, se eu precisar de PowerPoint para contar a história da minha vida, tô com algum problema. Então vamos no escurinho, que tá ótimo. E começaram a rir. E continuei, e daqui a pouco volta a luz. E aí continuei, e aí acaba a luz. Eu falei, olha gente, vamos deixar a luz apagada, combinar? Porque tá mais legal de luz apagada. Eu salvei a face do banco. Porque aquilo era um problema que não podia acontecer. Porque o catering que estava lá montando o negócio, ao colocar a carga, aquele palácio não tinha estrutura, caía a fase. Bom, o resumo da história é que então, ao final, o presidente do conselho do banco me chamou e falou, querido, você me salvou, meu Deus do céu.
Ainda o pessoal aqui adorou esse negócio. Estão, inclusive, me dizendo que foi de propósito, que a gente apagou a luz de propósito. Eu falei, que de propósito? Ele falou, olha, é o seguinte, tô indo ter uma reunião de conselho em Evian. Semana que vem, você tem que ir lá. Eu vou estar com meus investidores chineses. Você tem que ir lá, olha, vai ter um jantar maravilhoso, vinho maravilhoso, eu te mando o avião, eu mando te buscar. Tá bom, lá vou eu. Pra fazer, tô lá, ano sabático, tava achando muito engraçado, vou na reunião. O homem abre, o presidente do conselho do banco, a reunião de conselho. E aí ele queria que eu fizesse ali um momento, contar um pouco dessa trajetória. E aí ele faz citação sobre uma expressão chamada dealmaker, que eu recebi de presente do Donald Trump, quando começamos a nossa sociedade, que ele me dizia que eu era o dealmaker dele. E no meu cartão de visita, o meu título era dealmaker. E ele faz essa citação que em 1886, pela primeira vez, se mencionou essa expressão e explicou lá, né, no dicionário português, qual era a descrição disso. E ele disse, nós precisamos trazer essa cultura do dealmaker, do fechador de negócios, para os nossos 8.000 colaboradores. Porque nós temos a cultura de empurrar produto e não criar valor, e criar relacionamento, e criar a sensação de que o cara está fazendo um bom negócio e não comprando um produto de prateleira. E assim, na escola onde você foi fazer seu curso, sua pós, ou seja lá o que for, a Católica Business School, que é a escola de negócios mais sofisticada de Portugal, nós desenhamos o master plan do programa inédito no mundo, o primeiro programa de certificação em dealmaker do mundo, que quis o destino colocar uma pausa, porque ao estar pronto o projeto para ser apresentado para o banco, fomos acometidos pelo Covid-19, pela pandemia do mundo inteiro. E aquilo, obviamente, teve que entrar num momento de pausa. E, passados alguns anos, eu volto para o Brasil, passei 11 em Miami, 3 em Portugal, e venho aqui para celebrar, né, esse belíssimo casamento com XP e com Infomoney, para lançar no Brasil o primeiro programa do mundo em dealmaker, para ajudar as pessoas a entenderem que, na verdade, o segredo e a arte de fazer negócios não está em fazer um negócio, mas em se relacionar com pessoas, em criar vínculos, em ter a capacidade e a presença de gerenciar o imprevisível. Eu sou bom no imprevisível. No imprevisível, eu tenho muito pouco concorrente. Os outros eu trago junto para falar as coisas que eu não sei falar e eu também não me atrevo para não fazer cara feia, né, de falar bobagem. Estou muito velho para falar bobagem. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? E aí, se eu posso... Vocês não estão falando nada, eu estou falando tudo, né? Esse programa já virou... O Belino é o apresentador do programa e ele não para de falar e as pessoas ficam lá... Eu tava deixando, mas eu ia aproveitar, né? Primeiro, pô, muito bacana ouvir a história assim. Você tinha falado que ele ia costurar certinho, né? Não, sensacional. Já tava brifado, é por isso que a gente ficou quieto. Já tinha briefing. Mas você tá em boas mãos aqui com o H, com certeza. Eu só queria aproveitar que você é a pessoa que eu conheço que mais se aproximou do topete. Sim. E estamos em período eleitoral nos Estados Unidos. Com certeza. A eleição é amanhã. Amanhã, Exato, hein? É amanhã. Exato. Né? Então, assim, um negócio extremamente importante. Sim. E o que eu queria saber de você é, você que teve esse contato com ele no bastidor, né? Que teve trocas com ele, conversas com ele, conseguiu observar ele. E eu imagino que talvez, na época, era uma ideia distante pensar nisso, né? Um cara, um empresário. Isso. Você não ia pensar que ele ia parar tudo e dedicar a vida pública, né? Sim. Mas como que era ele neste bastidor e o que faz você ver nas notícias, acompanhando a trajetória de hoje, o que você pensa sobre ele nesse contexto de eleições nos Estados Unidos? Olha, você sabe que é muito curioso, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Ele deu uma entrevista emblemática, muito jovem, quando ele inaugurou a Trump Tower. E a jornalista perguntou a ele, Donald, você tem tanto sucesso, você está aqui comemorando esse momento icônico da sua vida e da cidade, né? Mas se você hoje perdesse tudo,
tudo. Fama, dinheiro. O que você faria? E ele não pensou um segundo. Eu me candidataria à presidência da República. Então, ele não mudou nada. Ele continua a mesma pessoa que eu conheci em 2002. Convivi pessoalmente na casa, passando o fim de semana, ele dirigindo, eu do lado, indo pro clube, indo lavar o rosto no banheiro e almoçando e jantando. Eu recomendo, deixo aqui uma sugestão, né, para todos que estão nos assistindo, porque tem um filme maravilhoso chamado The Apprentice, chama O Aprendiz, que está em cartaz nos cinemas aqui no Brasil, no mundo todo, e que conta, não é um documentário, é um filme inspirado em fatos reais e que conta a trajetória. Goste do Trump, não goste do Trump, não tem problema. Não estamos aqui para advogar pelo Trump, ou pelo menos eu não estou. Eu tenho uma experiência, uma vivida, aprendizado, ganho, então o meu balanço é muito positivo. Então eu posso falar do que eu vivi, da minha experiência. Claro. Não posso falar e não vou falar de opinião, percepção e conjunto. Eu não faço isso. Isso é gente que não tem profundidade nenhuma, não sabe nada. Sim. Né? Agora, se você olha a trajetória e você entende a construção do mindset, e eu até brinco, porque durante a pandemia eu fui provocado a escrever um livro para falar de como a gente tinha que transformar o mindset depois da pandemia. E aí eu escrevi um livro chamado Mind 8. E eu te diria que o Trump, ele é um cara que tem um Mind 8. É uma expansão de postura, de atitude, goste você ou não do estilo. Mas, meu amigo, ele não tem problema de enfrentar problema e de desafiar o establishment, de desafiar o sistema, que a gente sabe o que é. O sistema no mundo inteiro. Mas na América não é melhor do que nós conhecemos. Então, essa atitude dele, né, que vem junto com esse espírito empreendedor, com essa capacidade de acreditar, de ousar, de pensar grande e de fazer grande, é uma aula. Então, tira só a parte que te interessa. Se você não gosta, tira o que você não gosta e fica com o que você gosta. Mas é inegável que é uma escola da vida, de como você pode realmente empreender e crescer e construir e desafiar aqueles limites que alguém quis colocar na sua vida em algum momento e você não precisa aceitá-los. Então, eu te diria que eu me sinto lisonjeado, um afortunado, de ter tido alguns desses mentores na minha vida, porque eu acho que todos nós merecemos um mentor. Eu tive meu avô quando eu era criança, eu tive o John Casablancas, eu tive o Donald Trump, e vou repetir de novo o que eu falei no começo. Essa mentoria, essas relações que eu desenvolvi com essas pessoas não eram baseadas apenas no bottom line de um negócio. Não era apenas a distribuição de resultados ou dividendos. Era a construção de relacionamentos que abriram portas quando foram necessárias e que tiveram problemas, como tudo na vida e como todos os negócios têm. Mas eu aprendi uma grande lição, de que eu sempre devo sair pela mesma porta que eu entrei em qualquer situação, em qualquer relacionamento empresarial. Porque os negócios podem dar errado. E, na sua maioria das vezes, elas vão dar errado. É a da nossa capacidade de ressignificar, resistir, da nossa resiliência, que você vai transformar um problema numa oportunidade. Mas no caminho tem muitos desafios. Como é que você lida com as pessoas nesse processo? Como é que você lida com os relacionamentos que você vai criando? Você vai fechando porta? Você vai batendo porta na cara das pessoas ou você vai construindo uma rede de relacionamento baseada nesses valores inegociáveis? Aqueles valores que o dinheiro não compra. Então, estar no mercado financeiro, eu me lembro muito bem, porque eu fui falar com os investidores desse grupo. Eu falei, o cara me chamaram para jantar no dia anterior. Olha, vamos lhe convidar para jantar no Michelin, 3 estrelas. Eu falei, aí vem, isso vai me custar alguma coisa. E eu não estava vendendo a minha palestra. Eu estava fazendo uma gentileza para um amigo, que era o CEO do banco. E aí eles começam, eu falei, vamos fazer um alinhamento. Eu falei, alinhamento? O que é alinhamento? Acho que eu não falo português de Portugal. Oh, alinhamento? Não sei. Meu amigo, não tem alinhamento. Eu vou falar a minha história de vida. Gosta ou não gosta, você escolhe. Está em tempo de me desconvidar. E eu não vou ficar bravo não, hein? Inclusive vou lá tomar um coquetel.
Vocês vão oferecer. E aí, naquele momento, eu pedi ao garçom um guardanapo de papel e uma caneta. Porque eu precisava encontrar alguma narrativa que fizesse algum sentido para que a minha história pudesse deixar algum registro, algum residual para as pessoas, para elas pensarem. Eu estava com centenas de investidores ricos, que não estavam precisando de motivação. Então, eu escrevi no guardanapo, antes de ir para casa, no dia seguinte foi o evento, botei lá, investimento em felicidade. E fui atrás de uma série de informações e encontrei uma planilha Excel para fazer a gestão do seu patrimônio intangível. Aquilo tudo que o dinheiro que você tem no banco não compra. Amizade, saúde, família, amor, religião. Aquilo que compõe o seu portfólio para você ser uma pessoa feliz. Hoje você olha, Harvard, por exemplo, tem o seu programa mais popular da história de mais de 100 anos da Harvard Business School, que se chama Managing Happiness. Eles desenvolveram uma pesquisa que tem mais de 80 anos, que constatou que pessoas mais felizes produzem mais e geram mais resultado. Então hoje a felicidade está sendo observada pelos grandes pensadores da gestão de forma científica. E a felicidade impacta na longevidade das pessoas. Tem um grande documentário que eu recomendo também, que chama Blue Zones, as Zonas Azuis, onde um repórter da National Geographic, depois de 20 anos, percorreu o mundo inteiro, descobriu os 5 zonas no mundo que o comportamento daquelas comunidades promoviam mais vida e bem-estar para as pessoas, que atingiam 100 anos ou mais, por estilo de vida. Então não é só sobre dinheiro, porque senão você pode terminar sendo o mais rico da UTI do hospital, ou o mais rico do cemitério. E cada um escolhe o jogo que quer jogar nessa vida. Então, ser um fechador de negócios ou ser um deal maker pressupõe também incorporar esse estilo de vida feliz. Porque no final do dia, tu não quer fazer negócio com um cara chato, querido. Tu não quer fazer negócio com um cara que não tem os mesmos valores que você, que não agrega nada. Desculpa, eu não faço. Eu me dou o luxo de não fazer. Então, eu acho que é uma maneira diferente de construir esses relacionamentos. E que podem ou não servir para um negócio. Não é só sobre negócio. Porque no final do dia, deal maker, ou fechar negócio, ou negociar, é a base mais elementar do relacionamento entre duas pessoas. Botou 2 na conversa, queridão, estamos negociando alguma coisa aqui. Alguma coisa a gente está negociando. O filme que a gente vai assistir, o restaurante que a gente vai, eu não sei. A gente vai estar negociando alguma coisa. E muitas outras coisas que essas pessoas têm que negociar também. E às vezes você dá certo, às vezes dá errado, né? Se você usar a estratégia certa, tu é capaz de sair feliz. Se usar a errada, vai sair chateado. E é sobre isso. Então, antes de pensar como é que eu vou falar com o Donald Trump e como é que eu vou fechar um negócio multimilionário com o Donald Trump, que no final do dia não botou um tostão, botou no bolso. E depois teve que ir lá me aplaudir na própria Trump Tower, onde eu fui, para 900 pessoas quando eu lancei meu livro chamado You Have 3 Minutes. Então, ele achou que ia me botar para fora e eu me apropriei da marca. Vendi os direitos do livro e lancei em 13 países. Desculpa, virou minha marca registrada. Estamos falando desse assunto hoje, mais de 20 anos depois. O assunto é atual. Porque, inclusive, o homem está lá na porta da Casa Branca. Então, a minha história não fica velha. Ela não está datada. Porque tem a ver com a história. Com o que aconteceu naqueles 3 minutos. Que duraram e duram mais de 20 anos. Então, cada um vai encontrar a resposta que quer. E a gente juntos, nessa casa, com a XP Educação, com a Infomoney, da qual eu estou super feliz de participar como articulista agora, falar sobre Dealmaker todas as semanas, escrevendo artigos, né? Trazendo essa cultura para ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque senão, queridão, sabe o que acontece? Nós somos o país mais ansioso do planeta. E o mercado financeiro, ele é um parque perfeito para a ansiedade, para ansiolíticos
e para pessoas depressivas. Precisa entender que tem mais além do trading do que ganhar e perder na bolsa. Porque se você não tem essa estrutura emocional, você não vai resistir. Você vai sucumbir nas terapias, nos remédios. E é esse o jogo que a gente quer jogar? Cada um escolhe. Não acho que é o jogo que a pessoa conscientemente quer. Mas às vezes ela acha que é. Então talvez, né, o meu compromisso dentro dessa nossa parceria é exatamente esse. É colocar uma luz sobre isso. Podemos fazer negócios? Sim. Podemos ganhar e vamos ganhar muito dinheiro juntos? Vamos. Mas por que nós não podemos colocar felicidade na frente do sucesso? E falar sobre isso numa aula sobre dealmaker? Porque no final do dia o cara está me escutando, mas quem está me ouvindo e que vai assistir a minha masterclass quer entender da minha trajetória, se eu tenho autoridade, se eu tenho história para poder, né, estofo para poder te convencer de alguma coisa. Senão você vai dizer, querido, que negócio que você fez até hoje para poder me dizer que você vai me ensinar a ser dealmaker? Eu acho que eu tenho alguns, né? Não me falta, vamos dizer, né, enredo para te contar. Então, vamos ouvir. E quer que eu te diga uma coisa? 30 anos vai cumprir agora em fevereiro que eu frequento um mosteiro zen. Se tem um lugar, uma escola, aonde eu me tornei não um empreendedor serial, mas um empreendedor samurai, é num mosteiro zen no Espírito Santo. Que eu, inclusive, promovo um programa chamado Zen Empreendedorismo. Você vai lá, acorda 4 horas da manhã, vai meditar. Só meditar. Não, você não tem ideia o que é para uma pessoa normal sentar 20 minutos de frente para a parede, em silêncio e não se mover. Não. Isso é mais difícil do que pular da pedra. Mas eu encontrei, na minha caminhada, muitas respostas nesse silenciar. Então é isso que a gente vai compartilhar. É sobre isso esse programa, que tem uma dinâmica que ela não é apenas de técnicas de negociação. Querido, vai na internet, deve ter até de graça no YouTube. 101. Como é que eu vou fazer para vender meu peixe? Agora, eu quero saber o seguinte, querido. Você pode decorar todos os livros de marketing, de vendas e técnicas de negociação. Mas quando você quiser falar com o seu próximo sócio dos seus sonhos, que até te convida para uma reunião, muito simpático, efusivamente, e tu chega lá e ele está de mau humor. Porque isso é o ser humano. Você teve um problema em casa, dormiu mal, teve uma má notícia, a bolsa caiu. E aí? Aí o cara tá sem humor e te diz na tua cara, you have 3 minutes. Você sabe que é uma frase antológica americana, né? É para se livrar de vendedor de faca guinzo e bíblia. E enciclopédia. O cara bate na tua porta, o cara fala, aqui, faca guinzo! Pelo amor de Deus, you have 3 minutes. É para se livrar do cara. Não é para comprar. Não é para saber se o cara é bom de vender faca. Não. É para se livrar das pessoas. Então, como você consegue virar esse jogo, eu acho que é o que faz, né, a história mais colorida. E como nós estamos aqui no Stock Pickers, e como isso aqui, de qualquer maneira, o DNA é falar sobre ações, mercado de ações, e mesmo que a gente, né, possa ampliar essa perspectiva, eu não posso deixar de contar para vocês que eu fiz um IPO humano, né? Ô, Belino, só antes de você entrar nessa história, eu só queria lembrar o pessoal, você fez uma abordagem muito importante a respeito do curso, a descrição está aqui embaixo, né, para quem está no YouTube, o link para a primeira aula do Belino já está disponível, então é só clicar, entrar, acessar que você vai conseguir entender no detalhe, né, um pouco mais essa história que ele acabou de nos trazer e todos os ensinamentos por trás desse assunto. E também as colunas semanais, né, ali no site do Infomoney, você consegue também acompanhar as visões atualizadas, o que o Belino tem para trazer de ideia. E o nosso programa, como você bem disse, Stock Pickers, é muito focado em ações. Por muitas vezes a gente falou sobre IPOs de empresas, mas essa história de IPO pessoal eu nunca tinha ouvido, Belino. Então vamos lá. Vou contar para vocês, porque essa realmente é mais uma das sopas de pedra. Eu fui provocado por um mentorado meu a registrar a minha marca Belino. Ele falou, olha, Belino, você tem que entender que hoje a marca pessoal tem um valor intrínseco muito importante. Nós estamos num mundo onde o autoral
tem ganho muita relevância em comparação ao institucional. A gente está vendo, né? Influenciadores, enfim. E ele falou, olha, você tem que registrar o seu nome, ele é um ativo para você. Eu falei, que tá maluco? Só falta agora você vai me dizer que eu vou fazer camiseta Belino? É um egocentrismo absurdo, não quero fazer camiseta Belino. Não é sobre isso. Bom, ele me convenceu, registrei num número importante de categorias. Passa um ano, estou em Portugal tomando vinho nacional. Ora, pois, ele me chama e diz, olha, tenho aqui uma notícia muito boa para você. Você agora é o mais novo proprietário do seu nome. Então, além de certidão de nascimento, RG, você também tem o registro do INPI do seu nome concedido por próximos 10 anos. Falei, oh, que maravilha, muito obrigado. Ele falou, mas eu tenho que te fazer uma surpresa. Falei, surpresa? Vai passar uma fatura? Não, um presente que eu quero te fazer. Eu, ao longo dos últimos 20 anos, desenvolvi uma metodologia empírica, ele trabalha na área de propriedade intelectual, para fazer avaliação de marcas, de empresas, de serviços, de produtos, que em eventuais operações de M&A, transações de fusões e aquisições, aquela marca pode ser objeto de uma discussão, né, de um valor apropriado no valuation da empresa. Muito bem. E aí, ele falou, eu peguei a sua história, sua trajetória desses últimos 35 anos, apliquei o mesmo conceito e metodologia e avaliei questões não contábeis e não fiscais. Estou falando de goodwill, não estou falando de estoque, caixa, contabilidade, não. Bom, e ele no final, então, me entrega esse relatório e atribui à minha marca um valor de 78 milhões de reais. Falei, que espetáculo, rapaz. E dá para fazer Pix com esse negócio? Não, Pix não dá. Falei, mas então, tá bom, obrigado. Bom, agradeci, desliguei e comecei a pesquisar um pouco sobre esse conceito do goodwill e do ativo intangível dentro do valor das companhias. Encontro uma história que é talvez uma das mais emblemáticas, que é do grupo Walt Disney. O Walt Disney, naquele momento, tinha um valor de mercado na New York Exchange de 250 bilhões de dólares. 110 bilhões naquele dia, naquele momento, eram atribuídos aos ativos intangíveis. Não era parque, não era navio, marcas registradas e personagens. Conceitos intangíveis, ativos intangíveis. Falei, pô, coisa de maluco, hein? Bom, resumindo, chamei meu advogado, chamei meu contador, falei o seguinte, eu tenho aqui um conjunto de registros que conferem um título de uma propriedade, né? E eu tenho aqui uma avaliação pericial com valor. Eu gostaria de integralizar isso no meu balanço patrimonial. É possível? Ó, não sei, acho que sim. Não, mas você não entendeu. Eu quero ampliar o capital. Quero fazer um aumento de capital. Eu tenho o valor aqui. Eu quero registrar. Ah, não, isso eu não, acho que nunca vi. Bom, eu sei que é o seguinte, meu amigo. Foi deferido em primeira instância. E hoje, a minha empresa de participações teve o capital social aumentado em 78 milhões. Quando saiu da junta, você puxa o cadastro da empresa, está lá o aumento do capital. Falei, e agora? Dá para fazer Pix? Não, não dá para fazer Pix. Não é possível. Mas nem agora que está registrado no aumento do capital. É capital. Eu não sei se vocês entenderam o que isso representa como benefício fiscal. Porque ao ter um capital integralizado, não é a integralizar, qualquer transação futura que eu vier a fazer, até 78 milhões, é zero de imposto de ganho de capital. Acima eu pago a diferença e abaixo é prejuízo, não pago nada. Então, já valeu a história de registrar o nome do Belino. Nesse momento, circunstancialmente, como a revista da Elite, eu começo a ler artigos sobre o IPO humano do Pelé. O Pelé, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, fez um IPO humano em Los Angeles, numa startup chamada Human IPO, que transaciona acesso a conteúdo com, vamos chamar, uma abordagem, um branding que fala sobre IPO humano. Então você podia comprar meia hora de uma conversa no Zoom com o Pelé por $10 mil. Então eles atribuíram a hora do Pelé $20 mil. Criaram um valor de ação e transacionaram isso. Eu achei aquilo espetacular,
obviamente, falei com os caras, falei, olha, contei essa história que eu acabei de contar para vocês, eles ficaram encantados, porque era um empreendedor, tinha toda uma história de valor raiz, porque no meu caso, eu mato a cobra e mostro o pau, porque eu tenho uma marca registrada, avaliada e integralizada no balanço. Não é, eu acho, aí você vai dizer, Bereno, tudo bem, eu também acho que meu nome vale 100 milhões, e aí? Não, o teu eu não sei, o meu tá no contrato. Se você conseguir fazer isso, tá ótimo. E aí fizemos, e eu estava em Portugal, fui no Palácio do Porto, o Palácio da Bolsa, tocamos o sino, tomamos vinho do Porto e fizemos, então, abrimos o pregão e hoje eu transaciono o uso das minhas horas. Eles atribuíram um valor de $5.000 pela minha hora. Então vocês já estão me devendo $5.000, eu quero avisar. Por favor, vocês podem fazer o pagamento. O Palazzo paga na saída. Ah, tá bom. Por favor, manda o Pix, manda o Pix. Eu faço. Bom, muito bem. E aí eu comecei a transacionar essas ações em experiências, em mentorias, onde eu já tinha precificado minha hora. Então agora realmente eu consegui precificar a hora. Consegui institucionalizar o meu preço e ter uma referência. Mas o que importa aqui não é os 78 milhões, não são os $5.000 a hora. Não é nada disso. É mais uma vez falar que reputação vale dinheiro, vale mais do que dinheiro. Construir uma trajetória de vida com valores inegociáveis, com relacionamentos transparentes, com esse goodwill entre pessoas e não sobre negócios, pode valer muito dinheiro. No meu caso, eu consegui simbolicamente colocar um preço, não para vender ação para ninguém, não é sobre isso. É para fazer você lembrar que antes de ganhar e perder, você tem que construir uma história de vida, uma reputação, um posicionamento que precede você, independente de onde você está hoje. Hoje você está nesse banco, amanhã você pode estar em outro banco, ou pode estar em outro negócio, não tem problema. Mas no final do dia você é a sua melhor marca. Não é o cartão de visita bonitinho, com logotipo, com crachá do Bozó, que você entra e sai porque ele tem algum status. Não! Se você não entende que você é a sua melhor marca, as pessoas não vão reconhecer. Elas vão bajular você temporariamente quando for conveniente, porque você dá acesso a alguma coisa que lhes interessa. O dia que você não tem, meu querido, eles não atendem nem o seu telefone. Porque não é sobre você, é sobre o que você representa naquele momento. Aí cada um tem que escolher o jogo que quer fazer. E nesse nosso programa, a ideia é realmente chamar a atenção às pessoas para esse tipo de jogo. Para ser vencedor nesse tipo de jogo. Para ganhar e celebrar, e quando perder, aprender. E tá tudo bem. Não tem problema. Não é reclamar, é aprender. E tá tudo certo. Então acho que essa oportunidade, e eu estou muito feliz de fato, de estar botando mais um tijolinho no meu legado. De fazer algo que tenha relevância, que tenha realmente um propósito maior. E que eu possa agregar no ecossistema. Que eu possa ser útil para os 18 mil agentes da XP. Que em última instância, se não são, deveriam ser dealmakers. Porque senão eles são entregadores, empurradores de produtos de prateleira. E isso, meu querido, a rotatividade é terrível. Terrível. Agora, se for dealmaker, vai ser o último a ser mandado embora. Porque todo mundo quer fechar negócio, queridão, e a conta tem que fechar no final. Então, é sobre isso, né? Quem achou que faz sentido ter contato, relacionamento comigo, conosco, nesse processo todo, seja na nossa primeira iniciativa online, amanhã presencial, e participar desse processo, seja muito bem-vindo. Eu acho que vai ser uma caminhada divertida, interessante, disruptiva, porque no final do dia é sobre isso. A história que você quer contar. E melhor, que contem de você. Porque se alguém contar a sua história, com certeza alguma coisa de bom você fez. Senão, fica um negócio vazio que não leva você para lugar nenhum, a não ser daqui para ali, e a gente tem uma vida e pode caminhar com passos largos para conquistar e, enfim, né, desenvolver coisas extraordinárias. Então,
Perfeito. Acho que é isso. Sensacional. Muito bom. Tem mais alguma coisa aí, Henriquinho? Não, acho que é isso, conseguimos abordar Ô, no Belino, detalhe muito aí, muita obrigado história. pelo seu Adorei, tempo. adorei Vou te mesmo. fazer o Pix depois Né, para. por favor, vamos calcular realmente a hora para ver. Calcula aí porque direitinho, aí você manda a conta. as ações, a gente, né? a gente pede lá, mas muito obrigado por compartilhar. Tá aí o recado também, né? o Tá na recado, descrição, é isso? Tá na descrição. O site do Infomani encontra os conteúdos escritos ali também pelo Belino. A coluna é semanal, é isso? Semanal. Então toda semana tem um texto novo do Belino lá também para você Não, eu acompanhar. acho que é uma coisa interessante, desculpem, só para Imagina. ajudar, só para a gente arrematar, mas eu acho que é sobre a brincadeira do Pix, né? Mas eu acho que o que é interessante, querido, é o seguinte: não existe almoço grátis, não existe dica grátis. Você vira produto de alguém em algum momento. Então, o interessante dizer é o seguinte: sim, existe uma hora que tem um valor. E sim, eu estou investindo esse valor aqui para compartilhar uma história. Não é uma dica grátis. Isso está me custando $5.000. Sim. Você não vai me pagar, porque quem está investindo sou eu. Porque eu acredito nos dividendos que eu vou receber nesse relacionamento. Então, é sobre a consciência de onde eu estou botando meu capital. Intangível, que é o tempo, que é que nem gelo, derrete toda noite. E esse estoque eu não consigo carregar para o dia seguinte. Então, é bom pensar bem aonde você está colocando as tuas ações, porque você está buscando rendimentos e dividendos em algum momento, né? Porque no final do dia, essa conta, de novo, ela precisa fechar. Então, é para não ficar aquela sensação, né, que eu sou bonzinho e que eu estou fazendo uma dica grátis. Não tem isso. Eu estou investindo nas pessoas que estiverem dispostas a investir nelas também. Se não tiver, esse jogo não fecha. Eu fui provocado por um jornalista da Infomani que me fez uma entrevista ampla que vai ser publicada agora, e ele disse o seguinte: olha, tem um conceito muito conhecido que dizem que em uma boa negociação as duas partes saem insatisfeitas. Falei, olha, eu não sei de onde veio essa lógica, mas essa não é a minha lógica. Eu acho que em uma negociação, os dois têm que sair satisfeitos. Não é perde-perde, perde-ganha. É ganha-ganha. E se não tiver essa capacidade de encontrar esse modelo, não faz o negócio. Porque, querido, vai se encontrar com os advogados, vai ter problema, porque ninguém gosta de perder por muito tempo, querido. Até se faz de tonto de vez em quando, mas ninguém é tonto o tempo todo. É isso. Enfim. Perfeito. Muito bom. Sensacional. Maravilha, gente. Muito bom. Adorei. Tá aí o link. Muito obrigado, Belino, pelo tempo. Adorei. E é isso, queridos. Queridos. Vamos fechando aqui. Até a Valeu, próxima. H. Show me, irmão.